Olá, amantes da programação, tudo bom com vocês? Esse é o canal Algoritmo Resolvido. Já peço de início, se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Bom, e no vídeo de hoje iremos retornar a resolução de algoritmo com o algoritmo 16. Os vídeos anteriores que eu postei, eu falei um pouquinho sobre configurações, tutoriais de configurações, mas que envolviam algoritmos. Então meus vídeos serão assim, eu falarei sempre de algoritmos e pode ser em qualquer contexto, seja configuração ou a resolução de algum problema ou coisa parecida, sempre envolvendo algoritmo. Hoje o algoritmo 16 pede o seguinte: apresentar o resultado de uma tabuada de multiplicação, no caso ele já especifica, de um número qualquer. Essa deverá ser impressa no seguinte formato. Então ele está aqui considerando o exemplo, o fornecimento do número 12. Então ele tem que apresentar esse resultado aqui, ó. Então, por exemplo, se o usuário digitou 12, então ele tem que fazer a multiplicação, a tabuada de multiplicação. Então 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4 e assim até o numeral 10. Então esse algoritmo aqui não é apenas uma tabuada de uma única operação, né? Não de todos os números, é de um número específico. Então essa tabuada aqui é bem simples. Então vamos lá iniciar o nosso código com a nossa biblioteca stdio. Nossa função principal. Ok. Então, analisando aqui, vamos analisar quais são as variáveis que iremos precisar. No caso, eu vou precisar de uma variável para salvar o número, né, que o usuário irá digitar. Então vai ser do tipo inteiro aqui, int, botar número mesmo para vocês poderem entender. Vou precisar como que o número que o usuário digitar vai ser multiplicado com os valores aqui. No caso eu vou considerar de 0 a 10. Então, nada mais que um contador aqui que eu vou deixar como i. E vou precisar de uma outra variável para fazer a operação de multiplicação, para poder dar esse resultado. Então, eu vou colocar essa variável como multiplicação. Mas você pode diminuir essa variável e deixar ela mais entendida aí, né? Diminuir mais o nome para não ficar tão grande. Mas como que esse vídeo é de uma forma didática, eu vou deixar ela bem explícita, né? Bem aí visível para vocês entenderem o que eu estou fazendo. No caso aqui, essa multiplicação aqui. Bom, a princípio seriam essas três variáveis. Então, nesse primeiro passo, eu preciso que o usuário informe o valor. Então, vou dar o printf e vou pedir aqui o valor do usuário. Informe o número para a multiplicação. Vou salvar esse número. E o nome da variável que eu tinha definido lá em cima, número. Beleza. Pedi o número aqui do usuário, né, da tabuada. E agora eu preciso fazer, como vocês estão observando, o número que o usuário digitou vai ser multiplicado com um numeral. Eu vou considerar a multiplicação aqui a partir do 0, então seria de 0 a 10. Então, dá para entender que é um laço aqui de repetição, que eu vou usar o for. Então a estrutura do for, eu vou pegar o contador, que é o i, eu vou trocar aqui esse nome de i para contador, para a gente poder entender. O contador, ele vai receber o número que eu quero que inicie, que é 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vou pegar esse contador, ele tem que ser menor que 10, certo? E vou pegar esse contador e dar esse incremento aqui dele. Vou abrir as chaves aqui. E nesse contador eu vou fazer a operação que eu quero que seja feita. Que eu vou pegar a variável que eu declarei lá em cima como multiplicação e vou fazer essa situação aqui, né? Que é pegar o número que o usuário digitou, vezes o número, que no caso começa em 0, para ser multiplicado. Então, vou pegar o contador que começa em 0, no caso, essa primeira situação aqui. Bom, beleza. Nessa primeira parte, ele vai fazer, né, a multiplicação do número. Então, no caso, se eu digitei 2, vezes o contador que inicia em 0. Então, 2 vezes 0. Aí, depois que ele repetir, parou aqui, ele vai voltar esse laço. E como que o contador está sendo incrementado, vai ser 0 mais 1, e o contador vai ter o valor de 1. Então, aqui já vai ser substituído por 1. Daí, o contador vai ser número 2 vezes o contador, que agora é 1. Então, 2 vezes 1, aí vai dar o resultado, vai ser incrementado com mais 1. Então, o contador vai ser 1 mais 1, 2. E aqui vai ser valendo de 2. E esse número vai aumentando, e quando chegar a esse limite que eu defini aqui, ele vai parar. Então, essa é a base do processamento. Então, cada loop que ele der, cada laço que ele fizer aqui terminar, né, ele vai imprimir essa mensagem aqui, que eu vou definir como a informação aqui para o usuário, né, que vai ser o número que ele digitou vezes o contador, que vai ser igual o resultado. Então, a primeira porcentagem D, eu vou chamar aqui na tela o número que o usuário digitou. O segundo porcentagem D vai ser o contador. E o terceiro vai ser o resultado, que vai ser a multiplicação. E dou o ponto e vírgula. Puxar aqui para cima. Então, nosso código é isso aí, ó. Precisei de 3 variáveis, certo? 3 variáveis. Pedi o número do usuário e aqui fiz o laço de repetição usando o for para fazer a multiplicação. E depois apresentando as informações na tela. Assim que ele for fazendo o processamento, já imprime na tela. Então, vou dar aqui o F12 para compilar e executar. Tá aqui, ele está pedindo aqui, informe o número para a multiplicação. 2. Tá aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9. Opa, tá faltando um número aqui, ó. O 10. 10. Para resolver esse problema aqui, a gente vem aqui e coloca 10. Igual. Vamos compilar aqui e executar. Botar 2 aqui de novo. Tá aqui, ó. Foi até o 10, de 0 a 10. Vou colocar outro número aqui para vocês. Botar 7. A mesma coisa. Se eu quiser colocar um número ainda maior, 23. Bom, vocês observaram que toda vez que eu tenho que digitar um número, quando terminou a multiplicação, eu dou o Enter, né? Ele fecha a tela. E eu tenho que compilar e executar de novo. Então, vamos tentar resolver essa situação aqui, mas o algoritmo a gente já resolveu, tá? Esse aqui é o nosso algoritmo 16, já está resolvido. Mas eu vou adicionar um outro laço aqui, para não ter que a gente ter que toda hora apertar o F11 para executar
e fazer de novo. Então, vou fazer aqui. Bom, para isso, eu vou usar o comando while. O que é o comando while, né? Ele é uma estrutura de repetição também, como for. Só que, em que situação ele é ideal, né? É quando não sabemos o número de vezes que o bloco de instruções deve ser repetido, né? Ele também tem essa função de substituir o for. Mas nesse caso, como a gente não sabe quantas vezes essa operação tem que ser executada, a gente vai usar o while. Eu acho interessante usar ele. Então, a sintaxe é o seguinte: eu digito while e vou fazer o seguinte: quando terminar a operação da multiplicação, eu vou questionar ao usuário se ele quer realizar uma outra operação. Então, eu vou salvar aqui uma resposta. Vocês já vão entender de onde vem essa resposta. Então, enquanto essa resposta for 1, ele vai executar isso aqui. Então, eu já vou declarar aqui essa variável aqui em cima como resposta. E essa resposta ela tem que ser igual a 1 para poder executar esse laço. Fechei aqui, ó, o while. E quando terminar o for, eu vou imprimir uma mensagem para o usuário, perguntando o seguinte: deseja realizar de novo a operação? Aí eu vou colocar aqui 1, sim, e 2, não. E vou salvar a resposta que o usuário vai digitar, que no caso eu declarei como resposta. Então, vocês estão entendendo o que eu quis repassar aqui para vocês, para entender o código? A princípio, o código do desejo a gente já resolveu, né? Pode ter outras maneiras muito mais fáceis de resolver, mas essa é a maneira mais simples que eu achei. E o que eu fiz aqui, eu só fiz complementar esse código com um outro for para não ter que a gente ficar toda hora compilando, saindo do código, compilando. No caso aqui, quando terminar a execução desse código, ele vai questionar do usuário se ele deseja realizar de novo. Então eu dou o F12 aqui, compilou já. Agora eu vou executar aqui. Ó, informe o número da multiplicação, 10. Bom, imprimiu aqui o número da tabuada, né? E agora ele pergunta assim: deseja realizar de novo a operação? Eu vou clicar aqui sim. 4. Ó, então eu não preciso estar fechando o código e abrindo, fechando e abrindo. Eu faço apenas esse for e vai repetindo quantas vezes eu quiser utilizar ele. Vou só ajeitar ele aqui. Botar um /n aqui para deixar mais organizado. E vou dar bem aqui em cima, vou dar um system CLS para ele limpar a tela, não ficar tão cheio de operações. Então, informar que o número 14. Fez a tabuada, deseja realizar de novo a operação? Sim, dou 1. Digito 1, ele vai apagar e eu vou digitar de novo. 8. Deseja realizar a operação? Sim. Vou botar aqui 230. Aí, caso eu não deseje mais fazer, clico 2. Opa, deu errado aqui, né? Porque não deu certo. Ah, já sei. No caso aqui, deu errado porque eu esqueci de dizer aqui que a resposta tem que ser igual a 1 e não receber 1. Então vou compilar aqui e executar de novo. Vou digitar aqui 40. E caso eu não queira mais realizar, digito 2 e parou.
Eu posso tirar esse System Pause aqui para deixar o código mais... Digitar aqui 1, 2 para parar. Pronto. Então, o nosso código ficou mais... como posso dizer? Ficou um pouquinho mais interessante, né? Não tenho que tá toda hora recompilando, compilando toda hora, né? Então esse é o nosso código. Então se você gostou, deixe seu like aí, né? Se você tiver uma dúvida em algum tipo de algoritmo, pode deixar aí nos comentários. E dá o feedback aí, né? Se você está gostando dos vídeos ou não. Que a gente vai estar melhorando aí, tá se aperfeiçoando aí cada vez mais. E é isso aí, espero vocês até o próximo vídeo.